Olá, alunos! Meu nome é Célia Clemente e eu sou professora de História. Nossa aula de hoje vai tratar de assuntos introdutórios à história. Nós vamos falar quem faz a história, quem escreve a história, o que são documentos históricos e também sobre os calendários e a contagem de séculos. Espero ajudá-los com esta aula. Então vamos lá. Quem é que faz a história? Quem faz a história somos todos nós. São pessoas, ao longo do tempo, pessoas iguais a nós, que trabalharam, que estudaram, que tiveram problemas e tentaram resolvê-los. Tiveram governantes, também injustos, alguns, uma minoria justos, mas a grande maioria injustos, tiranos, não é? Então, são pessoas comuns. Então, todos nós fazemos a história. O nosso trabalho, pagando nossos impostos, participando de movimentos sociais. E, então, no nosso dia a dia, nós estamos participando da história, não é? Se nós pegarmos nos livros, nós vamos encontrar os nomes de pessoas, Mas por trás desses nomes existe uma multidão, Existem muitas outras, Existe um poema do Brecht que fala, que quando Napoleão ganhou uma batalha, será que ele estava sozinho? Será que não haviam soldados, mas um cozinheiro? Não é? Então, por detrás de um grande nome que aparece na história, a gente tem que perceber que existe muito mais pessoas, que os nomes não estão ali na história, mas sem eles a história não se faria. Então, mais uma vez, todos nós fazemos a história, Agora, existe um profissional que escreve a história, não é? Que coloca nos livros. Assim como existe o médico, assim como existe o enfermeiro, assim como existe o psicólogo, existe também o historiador. O historiador é aquela pessoa que faz pesquisa para escrever o que aconteceu na história. O que aconteceu? Então, história é sempre algo do passado. Um passado mais longínquo, por exemplo, há 5.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, como também pode ser de um passado mais próximo, como o ano passado, o mês passado, e por aí vai. Então, é sempre de algo que já aconteceu. Por que nós estudamos história? Porque o que nós vivemos hoje é reflexo, é consequência do passado. Então, para nós não repetirmos os mesmos erros, e projetarmos um futuro. Então, a história não é a história do futuro, o futuro ainda virá, Porém, estudando a história, nós entendemos melhor o nosso presente e podemos modificar o nosso futuro. Então, o historiador, esse profissional que escreve a história, como que ele faz para escrever algo que aconteceu, por exemplo, há 4.000 anos atrás? Ele faz uma grande pesquisa, ele pesquisa em documentos históricos. E documentos históricos, eles podem ser escritos e não escritos, Então, os documentos, as fontes, podem ser documentos escritos e não escritos. Escritos já está falando, uma carta, uma constituição, um testamento, são fontes escritas. Foi algo que ficou registrado, E documentos não escritos? Documentos não escritos são pinturas, são monumentos, uma edificação, uma música, uma roupa,
Então, tudo o que eu posso usar para reconstruir o passado é um documento histórico. Toda a história, ela acontece no tempo, né? A nossa vida, então se somos nós que fazemos a história e quem fez a história foram pessoas iguais a nós vivemos em um tempo, né? Nós vivemos em um tempo. E o homem sempre teve a preocupação de contar o tempo, né? Então o homem passa a contar o tempo pelo dia, pela noite, por exemplo, lá no início, né? Era dia, o sol aparecia, quando o sol se punha, escurecia. Mas também ele começou a dividir o tempo de acordo com as suas atividades agrícolas em tempo de semear, cuidar e colher. E assim foi. E o homem sempre teve essa preocupação em contar o tempo. Então nós tivemos várias contagens de tempo, que nós chamamos calendários, né? Então se nós pegarmos lá na Grécia Antiga, século 5 antes de Cristo, século 4 antes de Cristo, né? Então há 3.500 anos atrás, né? Há 2.500. Então nós temos na Grécia o calendário baseado nas Olimpíadas. As Olimpíadas aconteciam de 4 em 4 anos, numa região chamada Olímpia, onde ficava o Monte Olimpo, né, que era a morada dos deuses. Então, os gregos contavam o seu tempo de acordo com as Olimpíadas. Em Roma, também havia essa preocupação de um calendário, que era de acordo com os governantes, com os imperadores. Primeiro ano do governo do imperador tal, segundo ano do imperador tal, não é? Até que os judeus também, né, têm um calendário hoje, os cristãos têm um calendário, os muçulmanos têm um calendário. E todos eles têm uma base, um início, né? Um início. Então, por exemplo, no calendário judeu, eles contam desde o início da criação do mundo, não é? Não houve outra divisão, tem o início lá da criação do mundo até hoje. Se nós pegarmos o calendário cristão, que nós vamos falar até em uma outra aula, nós vamos ter como base desse calendário o nascimento de Cristo. E a partir daí, nós temos um calendário que fala de antes de Cristo e depois de Cristo. E por que foi feito essa marcação e como é que foram feitas as datações? Porque esse calendário ele é criado na Idade Média e foi um estudo dos calendários, ele foi feito em cima de um estudo dos calendários que já tinham existido, como o calendário grego, o romano, não é? E no caso dos muçulmanos, né, a base, qual é a base do calendário muçulmano? É a fuga do profeta Maomé, né, de Meca para Medina, da cidade santa para Medina. Então, lá no começo da religião muçulmana, nós tivemos esse fato conhecido como Hégira, e a partir daí é contado o início do calendário muçulmano. Todos esses calendários, todos não, desculpe, grego, romano já não existe mais, mas o calendário judeu e o calendário muçulmano, eles são muito usados até hoje, principalmente para suas festas religiosas. Mas no mundo todo, o calendário que se usa é o cristão, né? Também em história é muito importante a contagem de séculos. Nós falamos muito em séculos em história, né? Então, a próxima aula, nós vamos falar sobre contagem de séculos. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Espero que vocês fiquem bem e bons estudos.